Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma aulinha sobre função quadrática e eu quero mostrar para vocês mais dois pontos que a gente chama de pontos notáveis numa função de segundo grau. E eu quero falar com vocês sobre ponto de máximo e ponto de mínimo numa função quadrática. Primeiro, vamos lembrar qual é o formato gráfico de uma função de segundo grau. Então, a função de segundo grau é quando ela tem esse formato aqui. Ou assim, o gráfico da função, ou assim. Tá? A gente diz que é concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para cima. Muito bem. Ocorre que nesse tipo de função existem dois pontos bem interessantes aqui da gente observar. Na verdade é um ponto, na verdade. Eu falei dois pontos, mas é um ponto. Ele é bem aqui e bem aqui. Tá? Eu vou fazer um pontilhado aqui para você tentar entender. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui, por exemplo. Por que desses pontilhados? Então é o seguinte. Esse ponto aqui, vou dar um destaque para ele, é chamado de vértice. Vértice da função. Vamos escrever aqui. Vértice. Então, o que é o tal do vértice? É um ponto bem emblemático da função. Ele mostra para a gente qual é o ponto de máximo, quando é esse caso aqui. Ó. Máximo. É o máximo. E nesse caso, quando a concavidade é voltada para cima, é o ponto de mínimo. Mínimo. É um ponto de mínimo. A maneira de determinar esses pontos é sempre a mesma, tá? Mas, quando a concavidade é voltada para baixo, a gente diz assim que a função ela atinge um valor máximo e a partir daí ela começa a cair. Significa que ela é crescente, ó, ela vai crescendo aqui na primeira parte, vai crescendo, chega no máximo e aí ela começa a decrescer, começa a diminuir. Decrescer, decrescer. Tá? Do outro lado, quando a concavidade é voltada para cima, a gente diz que ela vem decrescendo, decrescendo, chega aqui no valor mínimo, então é o menor ponto dela, ou o ponto mais baixo, se você achar melhor para entender assim. Aí ela volta a crescer. Então ela é crescente para esse lado direito aqui. Então é assim o comportamento gráfico de uma função de segundo grau. Beleza, mas como é que eu determino esses pontos, que é o objetivo da aula de hoje? Então eu vou apagar o meu quadro aqui, porque você, qualquer coisa, pode voltar ao vídeo, tá bom? Então eu vou limpar todo o quadro aqui. Beleza? Então, olha, o que acontece? O ponto... esses dois pontos, ó, eu vou desenhar aqui um de novo, só para ilustrar melhor aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um plano cartesiano, assim. Esse é o plano cartesiano, esse é o eixo Y, esse é o eixo X, eixo Y. Algumas coisas importantes que eu preciso saber sobre esses detalhes aqui. Ó. Aqui eu vou marcar esses pontinhos aqui. Isso aqui a gente já conversou em outra aula. Quem não se recorda vai ter que ver a aula sobre as raízes de uma função quadrática. Esse ponto em que o gráfico intercepta o eixo x aqui é chamado de solução da equação. São chamados zeros da função. E numa equação de segundo grau... geralmente não, são duas soluções, né? Embora em alguns casos elas sejam iguais, tá? Nesse caso aqui dá para perceber nitidamente que as soluções são diferentes e todas positivas. Você vai dizer, nossa professor, como que você sabe disso?
Bom, elas são diferentes porque elas estão cortando o eixo y em ponto diferente. Então, essa é a razão por as soluções serem diferentes. E as duas são positivas porque elas estão cortando o eixo x exatamente no lado direito do eixo y, que é a parte positiva do x. Então, é por isso que as duas soluções são diferentes e são positivas. Tudo bem. Mas esse ponto aqui em cima, ó, vou marcar o meio aqui. Imagina que isso seja o meio. Vou fazer um pontilhado aqui. E aqui vem do eixo y para cá. Tá? E elas se encontram nesse ponto que é chamado de vértice. Como que é determinada a coordenada desse ponto? Coordenada é sempre um valor para o x e um valor para o y. Então é esse x aqui embaixo, eu vou chamar de xv, que é x do vértice. E aqui é um yv, que é o y do vértice. Então, as coordenadas do vértice, na verdade, é x do vértice, aqui é uma vírgula, e y do vértice. Essas são as coordenadas desse tal do vértice da função, que no nosso desenho aqui, nesse caso, é um ponto de máximo. Mas se a concavidade fosse voltada para baixo, era um ponto de mínimo. Então, só muda a nomenclatura de acordo com a concavidade da função. A forma de calcular é a mesma. Beleza. Então, vou apagar de novo o nosso quadro. Qualquer coisa, tu volta o vídeo aí para compreender melhor. Ok, definido então que esse vértice é definido por uma coordenada x do vértice e y do vértice. E eu vou chegar então ao ponto, eu diria, ao ponto alto da nossa aula, que é determinar o x do vértice e o y do vértice. Vamos lá então. Então, como que eu determino o x do vértice? É determinado por menos b sobre 2a. Aí tu fala, professor, meu Deus, que b e a que é isso aí? Da onde surgiu esse b e a? Bom, o b e o a é lá da função quadrática. Lembra que nós tínhamos os coeficientes a, b e c? Pois é, esses caras são muito úteis e nós precisamos ter ele claramente. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo para você entender. Mas por enquanto você vai anotar aí no seu caderno, em algum lugar aí, que x do vértice, ou a chamada coordenada x, ela é determinada pela razão, né, pela divisão entre menos o valor do b, da sua função, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Beleza. E como que eu determino o y do vértice? Já que eu tenho o x do vértice e o y do vértice. O y do vértice é menos o delta, que é o nosso triângulo, né? Menos delta sobre 4 vezes o coeficiente a. E tu fala, professor, e esse delta aí? Que história é essa de delta? Então, vou lembrar você bem rapidinho que o delta é aquele valor que está dentro da raiz na função de segundo grau, ou na equação de segundo grau. É o resultado de b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Esse é o delta. A gente já estudou lá quando achava a solução da equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Então, delta é o que está dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. Beleza? Então tá bom. Vai ficar anotado aqui, depois você pode voltar ao vídeo e anotar essa fórmula no caderno aí sem problemas. Eu vou limpar de novo o meu quadro e vou fazer um exemplo prático agora de como determinar x do vértice e y do vértice. Tá bom? Vamos lá então. Vou pegar uma equação qualquer aqui. Vou pegar uma função assim, ó, y igual x quadrado menos 5x mais 6. Peguei uma função genérica aqui. E eu quero saber qual é o x do vértice e o y do vértice dessa função. Muito bem. Primeira coisa é encontrar os coeficientes. Então, o a é o coeficiente... Ó, deixa eu mudar de cor para você lembrar onde é que está o a aqui. O a está aqui, ó. Não aparece, quando não aparece é 1, tá? Então, está aqui, ó. Então, o a vale 1. Quem é o b? O b é esse cara aqui, ó, menos 5. Menos 5. E o coeficiente c
igual 6, ou mais 6. Beleza? Então, determinados coeficientes A, B e C. Ó. Aqui está um deles, aqui está o outro, e aqui está o outro. Ok? Perceba que o 6 eu não coloquei sinal de mais porque é desnecessário. O número sem sinal é positivo. Muito bem. Limpando a tela. Aliás, eu vou colocar o x do vértice aqui no cantinho, que tem espaço ainda para isso. Ó. X do vértice. Coordenada x menos b sobre 2a. Bem fácil, né? Vamos pegar uma cor aqui mais espalhafatosa aqui. Vamos pegar um amarelo aqui. Quem é o b? O b é menos 5. Então, ó, já tem um sinal de menos aqui. Então, cuidado aqui, tá? Ó, é menos, mas daí o b é negativo. Então, abre um parêntese, menos 5. Não pode deixar dois sinais junto. Dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Então, é 2 vezes 1. Então... menos com menos, ó, o sinal de fora do parênteses com o sinal de dentro do parênteses se multiplica, o menos com menos dá mais, então vai ficar 5 sobre 2. 2 vezes 1 é 2, 5 sobre 2. Então, nós já sabemos que a coordenada do x do vértice é 5 sobre 2. Então, o x do vértice, eu vou anotar aqui no cantinho, é 2,5. 2,5. Tá bom? 2,5. É 5 dividido para 2 dá 2,5. Muito bem, agora vamos achar o y do vértice. Y do vértice. Menos b, menos delta sobre 4a. Eu vou calcular o delta aqui no cantinho, então. Ó. Delta b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Você deve ter anotado no seu caderno, espero que sim. O b é menos 5, né? Então, dentro do parêntese, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a valia 1 e o c valia 6. Muito bem. Delta. Regra de sinal, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Então, dá mais 25. Mais 25. Aqui na direita, ó, vai ficar menos 4 vezes 1, que é menos 4. Aqui, ó, menos 4 vezes 1, que é menos 4. E menos 4 vezes 6, que é menos 24. Menos 24. Então, o seu delta vai ser 25 menos 24, dá 1, né? Dá 1. Beleza. Então, já achamos o delta. Como o y do vértice, ó, deixa eu só mudar a cor aqui para não misturar. Como o y do vértice é menos delta sobre 4a, nós já temos o delta, então é a parte mais difícil. Então, nós temos que o y do vértice é igual a menos delta. Então, o delta deu 1, então é menos 1. Menos 1. Sobre 4 vezes o a. Nós já tínhamos definido que o a vale 1, então é 4 vezes 1. Bom, então embaixo, ó, fazendo a multiplicação a partir de baixo aqui, 4 vezes 1 é 4, então vai ficar 1 dividido por 4. Então 1 dividido por 4, ou seja, pego 1 dividido em 4 partes, dá 0,25, né? Então y do vértice igual a 0,25. Ficou meio apertado aqui, mas você vai conseguir entender. 0,25. 1 dividido para 4. Ah, o detalhe, ó, estava esquecendo aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. É negativo, né? Tem um sinal de menos em cima, ó. Menos com mais de baixo dá menos. Então, é menos 0,25. Menos 0,25. Legal. Então, eu já tenho algumas respostas, né? Eu tenho que o x do vértice vale 2,5 e o y do vértice vale negativo 0,25. Beleza? Tá, o que que eu faço com isso, professor? O que eu faço com esses valores? Como que eu interpreto isso e tal? Ou como eu uso isso para fazer o gráfico, por exemplo? Legal. Então, vamos lá. Olha só. Bom,
Como eu tenho que a minha função vale x² menos 5x mais 6, eu tenho lá do começo do vídeo, algumas coisas, eu como professor, fazendo isso há algum tempo, já consigo definir para vocês aqui. Que é o seguinte. Que a minha função vai passar aqui no eixo y, ó, igual a 6 positivo. 6, nossa, que horroroso esse 6 aqui. Deixa eu arrumar esse 6. 6. Por que que eu sei que é isso? Ó? Porque a função é assim, ó, x² menos 5x mais 6. E o meu coeficiente c sempre diz para mim aonde que a parábola passa no eixo y. Já falei isso em aula anterior também. Então isso eu já sei. Aí, como eu sei o seguinte, ó, como o meu y vértice é um número negativo, significa que a minha parábola, ó, primeiro, ó, o coeficiente a é positivo, é 1. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, é alguma coisa assim, ó. Tá? Voltada para cima. Vai passar no eixo y igual a 6, porque esse número aqui é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse número sempre diz para mim aonde que o gráfico intercepta o eixo y, tá? E é no ponto 6. Tá legal. Agora vamos ver o seguinte. A questão da marcação do x do vértice e do y do vértice. Lembra que eu falei para vocês que o x do vértice é o pontinho do x que vai encontrar com o fundo aqui da minha parábola, vamos chamar assim? Como eu encontrei que o x do vértice é 2,5, então é porque o valor do x aqui é 2,5. Nesse pontinho aqui, ó, vou dar uma ênfase nele aqui. Bem em cima do eixo x aqui. Ele é o ponto do x igual a 2,5. E o ponto do y é aqui embaixo, ó, por isso que ele é negativo. Ó, ele vem abaixo do eixo x. Todos os valores abaixo do eixo x são negativos. Para o y, tá? Então ele vem daqui, ó. E encontra bem no finalzinho aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui para você não perder o foco disso aqui. Aqui, ó, é o pontinho do vértice da parábola. Aqui embaixo, em laranja. Então, esse cara y do vértice aqui é menos 0,25. A gente já tinha visto ali no y do vértice. Então, é menos 0,25 para o y e 2,5 para o x são as coordenadas do meu vértice. Então, a gente marca assim, vértice é igual... Aí faz assim, ó, primeiro vem o valor do x, então é 2,5. Você faz um pontinho vírgula aqui, faz negativo 0,25. E fecha o parênteses. E você determinou as coordenadas do vértice. E no caso dessa função aqui, ela tem um valor de mínimo. E o mínimo dela é o vértice dela e tem coordenadas cartesianas, 2,5 para o x e menos 0,25 para o y. O número que vem primeiro aqui dentro do parênteses é sempre o x. Esse cara aqui é o x. E esse que vem por segundo é o y. Tá? Então, esses dois números me dão a chamada coordenada do vértice no plano cartesiano. E ela diz que o x é 2,5 e o y menos 0,25. Tá bom? Essa aula já está um pouco longa demais, já estamos indo para 19 minutos. Já está de bom tamanho, espero que você tenha compreendido e você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser. Um abraço, professor Emerson, fique bem, até a próxima.